Bom dia a todos. A gente vai dar início então aqui às apresentações dos resultados do PMO. Bom dia, CCE. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Bom dia aos núcleos, Brasília, Florianópolis, Recife, não sei se tem. Bom dia. Bom dia. Então, a gente fez agora o PMO de janeiro. A gente vai começar a apresentação aqui da previsão de vazões. O Frederico vai apresentar aqui pra gente. Desligado, completamente desligado. Alô? Bom dia a todos. Então, vamos ir para a previsão e geração de cenários de vazões para esse PMO de janeiro de 2020. Então, para começar, mostrando que teve alterações na MLTs de ENAS, principalmente devido às incorporações dos novos valores de produtibilidade do projeto aí do GTDP e a atualização das séries de vazões com a incorporação de 2018. A planilha de ENAS já está no Sintegre e já está disponível para qualquer um que queira baixar, mediante a prévio cadastro no portal. Então, para o subsistema Sudeste, no PMO de dezembro, tinha sido previsto 83% da MLT, e durante as revisões esse valor oscilou, mas tudo em torno aí entre os 94% e 85%, e o estimado para o fechamento de dezembro nesse PMO é de 82% da média de longo termo, que representa a posição 71 entre as vazões do histórico de dezembro e um histórico de 89 anos. Para janeiro, a previsão mensal é de 49.450 megawatts médios, que representa 75% da MLT de janeiro, que é o 16º menor histórico, num histórico agora de 90 anos. A gente consegue ver que as previsões semanais para as principais bacias do Sudeste, como Grande, é que ela vem gradualmente ascendendo a partir das semanas. E aí o Grande fecha uma previsão mensal de 61% da MLT. Por Paranaíba, também comportamento similar, mas aí fechando uma previsão mensal de 55%. O Tietê com uma previsão mensal de 66%. O Paranaíba também subindo nas primeiras semanas e chegando nas últimas 2 semanas e estabilizando as previsões semanais, mas fechando uma média mensal de 64%. E para a Incremental do Paraná, uma previsão também ascendente em menor escala, mas fechando uma média mensal de 82%. Para o Subsistema Sul, no PMO de dezembro tinha sido previsto 80% do MLT, e aí durante as revisões a gente viu que esse valor estava um pouco superestimado. Na revisão 1 foi previsto 60%, então 57%, 68%, e o estimado no PMO de janeiro para o fechamento de dezembro é 61% da MLT, que representa a posição 65 no histórico para os meses de dezembro. Aí a previsão para o Sistema Sul é que as vazões médias semanais cresçam ao longo das semanas de janeiro, até fechar uma média mensal de 4.844 megawatts médios, que representa 64% da MLT, ou então janeiro de posição 63, num histórico de 90 anos. Aí para as principais bacias do Sul, a gente vê que a previsão para o Iguaçu é de uma ascensão menor nas primeiras 3 semanas e nas 2 últimas semanas uma ascensão um pouco maior, fechando uma média mensal de 58% da MLT. Para a bacia do Rio Uruguai, esse crescimento é um pouco menos expressivo. E aí o fechamento da média semanal, da média mensal, é de 62%. Para o Subsistema Nordeste, no PMO de dezembro tinha sido previsto 37% para a média mensal, e essa média mensal foi sendo revista,
chegando a 61% na revisão 2, mas o estimado neste PMO para o fechamento de dezembro para o subsistema Nordeste é 42% da MLT, que representa o segundo menor dezembro no histórico. Aí para janeiro, as previsões é que as vazões nas primeiras semanas estejam em recessão e no final do horizonte elas voltem a subir, fechando uma média mensal de cerca de 4.000 megawatts médios, que é 29% da MLT. E representa o segundo menor histórico de janeiro nesses 90 anos de médias mensais de janeiro que a gente tem no histórico. Vou só ressaltar, né, que essa última semana de janeiro e início de fevereiro é um período com maior incerteza hidrológica. As vazões no histórico são bem dispersas, então isso faz que os limites inferiores e superiores fiquem bem mais abertos do que no início do mês. E para mostrar a recessão, principalmente nessas primeiras semanas, que são dadas pelo modelo de propagação, né, o CEPINS, que ele pega as vazões observadas em postos a montante de Sobradinho, propaga, que dá um tempo de viagem de cerca de 2 semanas. Então, como a gente vê, todos os postos a montante de Sobradinho vem observando recessões. Então, para essas vazões aqui, que foram observadas há cerca de 2 semanas atrás, elas estão chegando agora no aproveitamento. Então, a previsão é que realmente, então, agora em Sobradinho, a gente vai observar uma tendência similar de recessão, que nem a gente observou nos postos pluviométricos a montante. Então, a gente vê aí, né, que para a bacia do São Francisco, que as primeiras semanas a gente tem essa recessão que a gente observou nos postos, que está chegando no final da bacia só agora, e aí a partir da terceira e quarta semana a previsão é que as vazões voltem a subir. Para o subsistema norte, a previsão no PMO de dezembro é que o mês fechasse em 70%, e aí, durante as revisões esse valor foi reduzindo, chegando a 54% neste PMO, para o fechamento em dezembro, que representa o sexto menor histórico de dezembro para um histórico de 89 anos. Para janeiro, a expectativa é que as vazões semanais estejam em ascensão, fechando uma média mensal de 9.100 megawatts médios, que representa 58% da MLT, ou então o sétimo menor histórico de janeiro, num histórico de 90 anos. E um destaque rápido para a bacia do Rio Tocantins, com as suas previsões também, né, semanais em ascendência, e uma previsão mensal de 42%. Então, panorama geral do sistema. A gente vê que as bacias do norte e nordeste se encontram abaixo da média de longo termo, assim como o Iguaçu e o Itajaí. Já que as bacias do sudeste se encontram, a incremental de Itaipu, a incremental do Paraná, Paranapanema, se encontram na média, e aí a gente só vê vazões acima da média de longo termo em algumas bacias no norte, pequenas bacias no norte, e aqui uma no sudeste. Em termos de previsões semanais, né, para o subsistema sudeste, para a primeira semana temos 66%, caindo um pouquinho na segunda semana, então nas demais semanas, ascensão até chegar na última semana em 88%. No sul, a previsão é que a ENA venha a crescer semana a semana, partindo de 44%, chegando a 59% no meio do mês e fechando o mês em 83% da média de longo termo. Para o norte, a expectativa é que na primeira semana a gente observe uma redução na ENA e a partir daí uma ascensão até chegar a 81%. E no nordeste, começando aí em 41% na primeira semana, 26% na segunda semana, 21% na terceira semana, e aí nas duas últimas volte a subir, chegando na quinta semana em 38% da média de longo termo. Em termos de limites superior e inferior e valor esperado, né, no sudeste temos 75% de valor esperado,
95% de limite superior e 56% de limite inferior. Para o Sul, o limite inferior é de 36%, valor esperado de 64% e limite superior de 95%. Isso a gente está falando, né, em termos de médias mensais. No Nordeste, 16% de limite inferior, 29% de valor esperado e 43% de valor de limite superior. E no Norte, a gente tem 58% de valor esperado, podendo variar em mais ou menos 10% entre os limites inferior e superior. Então, agora sobre os cenários de vazões. Né? A partir da previsão mensal para o mês de janeiro, a gente coloca no modelo GVASP para fazer as gerações de cenários para fevereiro de 2020. Foram considerados 1.000 cenários gerados, que foram agregados em 116 aberturas. Então, a gente consegue ver que os cenários gerados pelo modelo para fevereiro no subsistema Sudeste, a maioria se encontra aí abaixo dos 50%, entre 50% e 70% de MLT. Mas a maioria dos cenários está abaixo da média de longo termo. Para o subsistema Sul, por mais que a gente tenha membros em todos os patamares aí de vazão, a maioria também se encontra abaixo da média de longo termo, principalmente abaixo de 70%. No Nordeste, a maioria dos cenários, mais de 50% dos cenários, ficam abaixo da metade da média de longo termo. E para o subsistema Norte, também, a maioria dos cenários se encontra entre 90% e 70%, né, da média de longo termo, mas também a maioria dos cenários abaixo da média de longo termo. Então aqui encerro minha apresentação. Estou aberto a quaisquer dúvidas. Temos dúvidas aqui no Rio de Janeiro? Né? Bom dia a todos. Bom dia, meu nome é Bruno, da Infinity Energias. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Previvaz, que a gente viu que o posto 168 de Sobradinho, ele saiu do deck na Rev 3 e na Rev 0 também não está lá. A gente pode verificar e disponibilizar para vocês na Rev 3. Mas vai continuar usando o Previvaz para 3 semanas à frente? Mudou alguma coisa? Só para saber, porque... Não mudou nada. Provavelmente foi esquecido de colocar no disponibilizado, mas disponibiliza sem problemas. A outra pergunta que eu queria fazer é em relação aos CEPINs. Ele está disponível esse programa para a gente baixar no site novo ou em algum lugar? Eu só achei a nota técnica dele. Bom, nossa, desculpa. O CEPINs ele se encontra disponível num que a gente chama de bolha, que é um servidor, um serviço que a gente disponibiliza para todos os agentes há muito tempo, desde quando a gente tinha modelos que não conseguiam ter aplicações rodadas, precisavam de alguma configuração específica. E aí a gente disponibilizou a bolha, e aí lá a gente tinha o MGB, tinha o Fuzz e outros modelos. Hoje, como eles todos foram substituídos pelo SMAP, a gente só continuou com CEPINs lá dentro. Ele está lá disponível. Está disponível aquela máquina virtual que vocês tinham. Isso. Tá lá mas tem que ainda. configurar a máquina virtual, eu sei. Isso, tá? Mais dúvidas aqui no janeiro? Vamos dar uma passada pelos demais escritórios do INS aí, Recife, Brasília e na CCE. Alguma dúvida adicional? Acho que não, Fred. Então, CCE, não. Ok. Muito obrigado. Então, Fred, valeu, obrigado. Bom, então a gente dá sequência aí no dia de hoje. Agora vamos falar sobre os resultados então desse PMO de janeiro de 2020. Com a Tamires.
Então, dando continuidade aqui aos resultados, a gente disponibilizou o deck por volta de mais ou menos uma e pouquinho dessa madrugada, de ontem para hoje. Então, vamos abrir aqui o informe. Então, foi feito o PMO de janeiro, com foco aí na primeira semana operativa, que é a semana que vai do dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro de 2020. Os resultados em termos de CMO são esses. O CMO no patamar de carga pesada ficou em 291,90 para todos os subsistemas, 291,06 no patamar de carga média, 284,15 no patamar de carga leve, fazendo uma média semanal aí de 287,31, equalizado para todos os subsistemas. Em relação à última revisão que a gente teve do PMO de dezembro, revisão 3 do PMO de dezembro, houve uma elevação do CMO de cerca de R$ 97,00 no patamar de carga pesada, R$ 96,00 no patamar de carga média e R$ 90,00 no patamar de carga leve. Aqui a gente tem a previsão de ENA para os 3 casos que a gente divulga aqui, o LI, o VE e o LS, conforme a apresentação do Fred agora de manhã. Os armazenamentos, a partida e o valor previsto para o final do mês nos 3 casos também. A previsão de carga já apresentada ontem pela Marcela no final do dia, no final da reunião. E aqui a gente tem o despacho térmico semanal por modalidade e subsistema. A gente teve aqui para o subsistema Sudeste, por ordem de mérito 1.614 megawatts, 3.316 de inflexibilidade e 201 de razão elétrica, somando um montante total de 5.131 megawatts para esse subsistema. Houve um acréscimo, então, em relação a montante total de térmicas em relação à revisão anterior. Para esse subsistema, estava antes em 3.967 megawatts e foi aí para 5.131 nessa revisão de agora. Para o subsistema Sul, a gente tem um montante total por ordem de mérito de 864 megawatts e 312 de flexibilidade, somando um montante total aí de 1.176 megawatts, também elevado em relação à revisão anterior. Para o subsistema Nordeste, um total de ordem de mérito de 1.113 megawatts e de inflexibilidade 825, somando um total aí de 1.938, também elevado em relação à revisão anterior. Para o subsistema Norte, por ordem de mérito 2.140 e por inflexibilidade 651. O montante total é de 2.790. Então, para o Sim, a gente tem um total de 11.036 megawatts, que quando comparado à revisão anterior, que estava despachando total aqui para o Sim de 9.085, houve então um acréscimo de cerca de 2 GB no montante total de térmico despachado semanal, na média semanal. Um pouco mais à frente aqui no informe a gente tem o despacho térmico por modalidade, patamar e usina. Então a gente tem aqui para o subsistema Sudeste, indo até Juiz de Fora. Então, em relação à revisão anterior, entrou por ordem de mérito, por conta da elevação do CMO, as usinas de Três Lagoas, Termorrio e Juiz de Fora. São essas 3 aqui, por ordem de mérito. A gente tem umas razões elétricas aqui também, para Cubatão, Norte Fluminense e Ibirité. Aliás, desculpa, Cubatão e Norte Fluminense 4 é inflexibilidade declarada pelo agente, e razão elétrica a gente tem aqui para Ibirité. Também tem uma razão elétrica aqui para Três Lagoas, lote 13. Sobre a região sul, a gente, na revisão 3 do PMO de dezembro, estava indo até J. Lacerda C só nos patamares de carga pesada e média. No patamar de carga leve estava indo até Candiota 3 por mérito. Então, nessa revisão agora, por conta da elevação do CMO, a gente teve a entrada no mérito de J. Lacerda C no patamar de carga leve, e também das usinas J. Lacerda B, J. Lacerda A2 e J. Lacerda A1, por ordem de mérito. Para o subsistema Nordeste não houve mudança no mérito, lembrando aqui que Fortaleza
estaria indisponível por conta de intervenção lá em Pecém, no terminal de Pecém, que já estava previsto, então essa semana ela vai estar indisponível. Ela está com a disponibilidade zerada, mas ela está por ordem de mérito por conta do CVU aqui, que é de 180,57. A gente tem umas inflexibilidades aqui declaradas para Termobahia, Vale do Açu e Sicué, nessa região, mas não houve mudança de ordem de mérito por conta do gap aqui que tem em relação à próxima térmica. Porto Sergipe seria um próximo ponto que eu ia falar, que é justamente o despacho antecipado, foi perguntado na reunião de ontem. Eu vou até abrir o arquivo aqui do BEM-GNL. Porto Sergipe está despachado na 10ª semana operativa, que é a semana que começa lá no dia 29. A gente tem aqui no arquivo da GNL, aproveitar aqui para abrir. Ela está, então, com a disponibilidade nula até o 6º estágio. E no 7º estágio, que seria do 3º mês, que é o mês de março, ela está com a disponibilidade completa, que é de 1.516 megawatts, a um CVU de 206,57. Então, para todas as semanas operativas, aqui a gente tem, para as 9, né, semanas operativas, a gente tem os despachos já decididos para as usinas de Santa Cruz, para a usina Luiz O.R. Melo, e aqui Porto Sergipe, completamente zerado nas próximas semanas, porque justamente ela não vai estar disponível. A decisão do modelo é para a semana que vem, depois da semana do dia 22, que seria a semana do dia 29 de fevereiro. Seria a primeira semana operativa do PMO de março. Então, a forma como a gente vê se ela entrou por mérito ou não, que foi explicado ontem, a gente vai lá no arquivo BEM-GNL, que é o arquivo que mostra o benefício de usar essa térmica daqui a 9 semanas, né, na 10ª semana. É ele que define se a usina vai estar despachada por mérito ou não. Então, a gente tem aqui para os 3 patamares de carga Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe. A gente tem aqui o custo dessas usinas. Santa Cruz é de 133,15, Luiz O.R. Melo de 198,31 e Porto Sergipe de 216,57. Os valores a serem comparados para saber se elas estarão por mérito ou não daqui a 9 semanas, né, na 10ª. Justamente se esse valor de benefício GNL estiver maior do que esse custo. Então, para todas as 3 usinas com despacho antecipado, esse valor de benefício GNL está maior do que o CVU delas. Então, daqui a 9 semanas, lá na semana do dia 29 de fevereiro, as 3 estarão despachadas por mérito. Então, já é um despacho já pré-decidido, né? Já foi decidido pelo modelo. É dessa forma que vai ser considerado. Então, ela aparece aqui no informe para a gente, mas ela é uma usina com despacho antecipado e por isso que ela não entrou por mérito aqui, nessa semana especificamente. Então, para o subsistema Nordeste é isso que a gente tem. E para o subsistema Norte, a gente tem a entrada em relação à última revisão do PMO de dezembro, a entrada na ordem de mérito de Nova Venécia 2, que não estava por mérito, passou a estar nessa revisão 0 do PMO de janeiro. Aqui a gente tem as ofertas de energia, já apresentadas ontem pela Diana na apresentação de curto prazo. Não houve oferta para a Argentina. E vamos abrir aqui a planilha para a gente ver os intercâmbios. Então, olhando aqui o diagrama de intercâmbio, vou tentar diminuir um pouquinho aqui. Para a primeira semana operativa, a gente tem aqui no patamar de carga pesada o subsistema norte exportando aqui tanto pelos bipolos quanto pelos que seria exportação norte em corrente alternada. O subsistema nordeste recebedor aqui também. O subsistema sudeste exportando aqui para o subsistema sul, no patamar de carga pesada. Os CMOs estão equalizados, portanto não houve esgotamento de nenhum desses intercâmbios, né? Não houve isolamento dos CMOs. Para o patamar de carga média, para essa mesma semana, a gente tem um CMO um pouquinho menor, que é 291,06 para todos os subsistemas. A política é a mesma.
subsistema norte exportando, subsistema nordeste recebedor e o subsistema sudeste exportando, subsistema sul recebendo energia. No patamar de carga leve, a gente tem um CMO ainda um pouco menor, 284,15, equalizado em todos os subsistemas, justamente por conta do não atingimento dos limites de intercâmbio. Então, a política permanece a mesma, só que em montantes um pouco menores. O subsistema norte exportando, o subsistema nordeste recebendo, o sudeste exportando aqui para o sul na condição de recebedor. Em termos médios, a gente coloca aqui a média do estágio, mas sempre lembrando que é importante ver por patamar de carga. Mesma política, em valores médios, e o CMO médio em 287,31. Aqui a gente consegue ver a projeção dos custos marginais de operação para as próximas semanas operativas, as 5 próximas semanas operativas. Lembrando que esses valores eles são revistos semanalmente, então na próxima revisão a gente vai ver aqui qual vai ser o CMO da segunda semana operativa e assim por diante. Então o CMO atual é esse da primeira coluna. Em termos de armazenamento, a gente tem aqui por subsistema e por RE, caso alguém queira dar uma olhada. A gente vê aqui para o subsistema sudeste, com o armazenamento inicial que a gente já tinha mostrado, né, de 20,4, a gente está conseguindo recuperar ao longo das semanas operativas, chegando aqui no final da quinta semana operativa em 24,9. Subsistema sul, a gente também está conseguindo recuperar, começa aqui com 30,6 e recupera aqui para 35,1. No subsistema nordeste, inicia aqui com 37,6 e no final da última semana operativa também eleva aí para 39%. No subsistema norte, também uma elevação, começa aqui com 15% e no final da quinta semana operativa a previsão é de que esteja em 21,6%. Aqui a gente tem essa mesma análise discretizada aqui por REs, pelos reservatórios equivalentes de energia. Alguém quer ver mais algum dado específico? Alguém tem alguma dúvida em relação a modelagem, disponibilização? Não? Nos escritórios, algum questionamento, alguma contribuição? Na CCE? Na CCE não. Obrigado. Então, Tamires, acho que a gente finaliza. Obrigado. E em seguida, então, a gente parte para a leitura da ata da reunião plenária desse PMO. Só está finalizando, a gente teve algumas contribuições aí que foram enviadas por e-mail, ainda hoje de manhã para a ata. Então a gente está finalizando aí a minuta e em seguida a gente inicia a leitura, então. Só colar
Vamos retomar então com a leitura da ata da reunião plenária desse PMO então, de janeiro de 2020. As seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, APE, a apresentação sobre os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de janeiro de 2020 para a elaboração do PMO do referido mês. Sobre o acompanhamento e previsão da carga, inicialmente foi apresentado o acompanhamento da carga durante o ano de 2019, bem como os fatos relevantes que contribuíram para o seu comportamento durante o período analisado. Adicionalmente, foram mostradas as premissas que embasaram as previsões consolidadas para o planejamento anual da operação energética 2020-2024. Na sequência, foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de dezembro de 2019, com base nos valores consolidados na terceira revisão semanal do PMO de dezembro de 2019, que ocorreu no último dia 19 de 12. Os valores esperados para dezembro, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam decréscimos no subsistema Sudeste e Centro-Oeste de 1,1%, no Sul de 1,9% e acréscimos nos subsistemas Nordeste de 0,6% e Norte de 0,8%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e a previsão da carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo INES, incluindo aí a parcela ainda não coletada pelo CNOS. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de janeiro e fevereiro de 2020 por subsistema para o PMO de janeiro de 2020, sendo essas comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano de 2019 e com os valores previstos para os referidos meses no planejamento anual da operação energética 2020-2024. Pela Gerência de Planejamento Elétrico de Curto Prazo, a PLC, a apresentação sobre a representação da RPO no limite do recebimento Nordeste. Pela Gerência Executiva de Programação, a PR, ponto de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de dezembro de 19, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de janeiro de 20, para a elaboração do PMO do referido mês, e a apresentação sobre a implantação do modelo D100 na programação diária. Meteorologia. A Gerência de Recursos Hídricos e de Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de dezembro sobre os sistemas meteorológicos que atuaram no mês de novembro e que resultaram na ocorrência de anomalia positiva de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu e dentro da média na bacia do rio Paranapanema. Nas demais bacias de interesse do SIM, a precipitação permaneceu abaixo da média histórica. As capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram temperatura dentro da média histórica, exceto em Porto Alegre, São Paulo e Campo Grande, que permaneceram com anomalia positiva de temperatura, assim como nas capitais da região Nordeste. No mês de dezembro, as frentes frias avançaram pelas regiões Sul e Sudeste e pelo litoral sul da Bahia, ocasionando chuva fraca a moderada nas subbacias dos rios Paraná, Madeira e no Alto e Médio São Francisco, sendo que os maiores valores foram observados no trecho incremental a Itaipu e nas bacias dos rios Iguaçu e Paranapanema. O rápido deslocamento desses sistemas pelo Rio Grande do Sul ocasionou apenas chuva fraca em pontos isolados das bacias dos rios Uruguai e Jacuí. A bacia do rio Tocantins apresentou pancadas de chuva. Com essa configuração, a precipitação ficou acima da média histórica na bacia do rio Paranapanema e no trecho incremental a Itaipu. As demais bacias de interesse do SIM apresentam anomalia negativa de chuva. A geração eólica foi desfavorecida ou não favorecida na primeira quinzena do mês, sendo que o sinal inverteu na última quinzena quando o sistema de alta pressão atuou na região Nordeste por vários dias, favorecendo também a geração solar. As capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram temperatura próxima da média histórica, enquanto a região Nordeste permaneceram acima da média histórica. A apresentação da hidrologia no dia 26. A Gerência de Recursos Hídricos e de Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foi apresentado os totais de precipitação, ou foram apresentados os totais de precipitação ocorridos no período
de 17 a 25 de novembro, destacando o avanço de um sistema frontal pelas regiões sul e sudeste, provocando chuva nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Grande, Paranaíba e São Francisco. A previsão de precipitação dos modelos ETA e GFS para os próximos 10 dias, de 27 de dezembro a 5 de janeiro de 20, indica a previsão de chuva fraca devido à atuação de um... ok. A previsão, então, desses modelos para os próximos 10 dias, de 27 de dezembro a 5 de janeiro de 20, indica a previsão de chuva fraca devido à atuação de uma baixa pressão em um sistema frontal a partir do dia 31 nas regiões sul e sudeste, atingindo as bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e Tocantins. Climatologicamente, o trimestre janeiro, fevereiro, março se caracteriza historicamente pela ocorrência de precipitação nas bacias hidrográficas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que compreende 2 dos 3 meses mais chuvosos do ano. Os valores acumulados de precipitação e a temperatura diminuem gradativamente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir do mês de março. A temperatura da superfície do mar permaneceu acima da média histórica no extremo oeste do Oceano Pacífico Equatorial. No setor leste, a TSM varia entre normal e ligeiramente acima da média histórica. A previsão de vários modelos numéricos indica condição de neutralidade durante esse trimestre de 2020. Foram apresentados os resultados, então, dos hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP para a previsão da primeira semana operativa, para as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai e Itaipu, além de Três Marias, Queimado e Serra da Mesa. Já no dia 27, hoje, a apresentação contou que houve alteração da ENA devido à incorporação da atualização das séries de vazões naturais com a incorporação do ano de 2018, além da obtenção de novos valores de produtibilidade oriundos do GTDP. O INS informou sobre a utilização do hidrograma médio no complexo Belo Monte para o cálculo da média de longo termo e para fins de acompanhamento das condições hidroenergéticas. Será adotado o hidrograma vigente definido pelo agente operador. Em seguida, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de dezembro de 2019 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de janeiro de 20 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA que todos os subsistemas estão abaixo da MLT. Para o mês de fevereiro de 20, os cenários gerados foram agregados em 116 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 44,8% dos cenários gerados apresentaram a ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul e Nordeste, 51,8% e 78,7% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 70%, respectivamente, enquanto para o subsistema Norte, 26,9% dos cenários gerados estão entre 70% e 90% da média de longo termo. Passando então para os assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de janeiro de 20 para o sistema brasileiro é de 10.289 megawatts. Aqui é um texto que já é de conhecimento, ele vem ficando aqui na ata, né? Então a gente pode passar porque não temos novidades. Do que nós temos então de novidade nessa ata, solicitações aí dos agentes Copel e Petrobras. O representante da Copel GIT registra sua preocupação com vertimentos verificados nas bacias dos rios Tietê, Paraná
Paranapanema, em um contexto de reduzidos níveis de armazenamento. Ressalta que tais vertimentos não são contemplados pelos modelos e que por isso talvez fosse necessário algum despacho térmico fora do mérito de forma a restabelecer tal perda energética. Reitera ainda que com esses níveis reduzidos o risco operacional pode estar maior do que o calculado pelos modelos, configurando mais um motivo para que ocorra um despacho fora da ordem do mérito. A coordenação reitera a informação, já passada no último PMO, sobre esse assunto, que os referidos vertimentos, quando ocorreram, foram necessários para tratar questões ambientais ou outras questões conjunturais localizadas desses empreendimentos. Ainda que os despachos fora da ordem de mérito são prerrogativas do CMSE. Já a Petrobras reitera a sua preocupação com a entrada do modelo D100 no dia 1º de janeiro próximo, por entender que o modelo ainda necessita de aprimoramentos quanto à modelagem do Unit Commitment e continuidade de testes ao longo do ano para maior segurança aos agentes quanto aos resultados do modelo, inclusive o maior prazo para a modelagem das usinas. No acompanhamento da Operação Sombra, a mesma identificou modulações indesejáveis em ciclo combinado. O modelo desliga um bloco em ciclo combinado de uma usina e horas depois, no mesmo dia, inicia a partida de outro bloco da usina. Isso implica em desgaste prematuro das unidades geradoras, sem agregar benefício ao sistema. Dessa forma, solicito que haja restrição quanto a esse tipo de operação em suas usinas em ciclo combinado. Acredito que pela complexidade, dinâmica e inércia do SIM, o fato de se fazer programações todos os dias da semana, entenda-se finais de semana, não traz ganhos relevantes à operação. Essa medida implica em alteração na jornada de trabalho das equipes dos agentes e, consequentemente, custos adicionais. Os horários estipulados para a liberação dos resultados são incompatíveis com os horários contratuais para a programação de gás natural junto aos transportadores, o que poderia implicar em penalidades contratuais ao agente. Adicionalmente, a incerteza quanto à convergência do modelo D100 em tempo hábil para comandar o despacho de usinas a gás pode impactar na mobilização das equipes para atendimento ao comando. Uma forma proposta pelo INES para mitigar esse problema seria a utilização de rodadas sem o Unit Commitment, conforme novo procedimento de rede, o que no entendimento da Petrobras não faz sentido, pois traz maior incerteza a toda etapa de programação. Se o modelo não está preparado para a convergência em tempo hábil, é necessária melhoria para sua estabilização antes de sua utilização e substituição ao que é praticado atualmente. Por fim, destacamos que a Petrobras não é contrária a qualquer evolução do setor, apenas há preocupação quanto à entrada prematura de um modelo que não oferece confiança aos agentes e necessita de melhorias. A coordenação informa que o INES tem se reunido em inúmeras oportunidades com os agentes para dirimir as dúvidas e encaminhar a evolução do processo de entrada do D100 da melhor maneira possível. Alguém teria mais algum item aí para incluir na ata? Aqui no Rio? Nos escritórios? Acho que não. Então a gente não tendo mais nada aí a tratar, a gente encerra a reunião, agradece a presença de vocês aí e voltamos então no mês de janeiro para o PMO de fevereiro de 2020. Valeu, obrigado, um bom dia a todos.